Ezequiel capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma parábola para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida, e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. E arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercancia, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra, e a lançou num solo frutífero, tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia ramos, e brotava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: Assim diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Para que sequem todas as folhas de seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança, e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca, eu, o Senhor, o disse, e o fiz. Ezequiel capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele.
E eis que também, se lhe gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa. Desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade, que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, porventura não são direito os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Por que não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Sobrescrito uma, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. E aconteceu, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios perante a vista dos quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel. E a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Ezequiel versículos 26 a 49. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para assolá-los para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto fala a casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse, que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais? E vos prostituístes com as suas abominações? E, quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia. E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, e com um braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança.
E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos. Mas não profaneis mais o meu santo nome, pois que a mim não me quereis ouvir, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles. E ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos. E de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: Eis que acenderei em ti um fogo que te consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus! Eles dizem de mim: Não é este um proferidor de parábolas?